Apesar dos pesares, finalmente Mulher Maravilha 1984 foi lançado ainda esse ano, prometendo seguir o mesmo sucesso do primeiro filme, que nos apresenta a história de Diana Prince, uma guerreira imbatível com certa ingenuidade, que decide deixar a Ilha das Amazonas para acompanhar o piloto de guerra Steve Trevor, com o objetivo de acabar com todos os conflitos da Primeira Guerra Mundial e salvar a humanidade, acreditando que Ares seja o único responsável. No entanto, a viagem se torna uma surpreendente jornada de revelação e reflexão, descobrindo uma sociedade intrinsecamente corrupta e sexista que exclui a participação de mulheres do parlamento, o que é inconcebível para uma jovem que vive em uma ilha governada por mulheres. Fala guys, fala meu Brasil! Na semana passada falamos sobre a possibilidade da existência de um grupo de heróis no estilo da Liga da Justiça ou os Vingadores de acordo com a nossa legislação brasileira. Clica aqui para assistir. E hoje vamos falar sobre a maior heroína, o ícone de representação feminina do universo das HQs e a interessante biografia do responsável pela sua concepção, levantando o debate da representatividade de mulheres no mundo jurídico, mas ao mesmo tempo mostrar que a representatividade pode não ser tão interessante assim. Mas antes, se você curte o nosso conteúdo e quer que o canal continue, se inscreva no botão aqui embaixo, ative o sininho e compartilhe o vídeo com os amigos para nos ajudar. E sejam muito bem-vindos ao canal que mistura cinema e o direito em um só local. Prazer, Fernando. No início dos anos 40, a indústria de HQs era dominada pelos personagens masculinos, tais como Lanterna Verde, Superman, Batman e Flash, do Jay Garrick, ou Joel Ciclone, como era conhecido no Brasil. Puta que pariu, que nome. Até que em 1941, na revista All Star Comics número 8, surgiu a primeira heroína, Diana Prince, a Mulher Maravilha. Tendo a história posteriormente expandida na revista Mulher Maravilha de 1942. Na história de origem, há duas versões. Na história original, Diana foi esculpida do barro, sendo presenteada pelas deusas Atena, Afrodite, Hestia e Hermes. E recentemente, a origem se deu pelo fruto da união entre Hipólita e Zeus, tornando-se uma semideusa. Após driblar a mãe, utilizando uma máscara e vencer o torneio das Amazonas, Diana recebe o traje de Afrodite com as cores da América, o bracelete indestrutível de submissão, o laço da verdade e uma tiara de vencedora que serve como uma arma estilo bumerangue. Mulher Maravilha foi criada por Charles Moulton, pseudônimo de William Moulton Marston, que teve a sua incrível história retratada no recente filme Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Marston era jornalista, advogado, psicólogo, consultor pedagógico e um ativista dos movimentos feministas. Um currículo acadêmico admirável, tendo uma vida secreta e totalmente fora dos padrões. E supostamente teria sido um dos criadores do detector de mentiras, o polígrafo. O autor vivia um relacionamento poligâmico com um casamento a três, que era um escândalo para a sociedade conservadora e religiosa da época, obrigando-se a manter em segredo e mudar frequentemente de vizinhança com suas duas esposas e filho. A esposa Elizabeth Holloway Marston, que ajudava a elaborar ideias sobre a personagem, e fisicamente em Oliver Charles Byrne. Posteriormente, Marston teve ainda uma terceira esposa, que apesar de não morar na mesma casa, ajudava bastante nas ideias criativas de Mulher Maravilha. Olha as injustiças da vida, enquanto uns com muitas nós estamos aqui curtindo fotos seguidas para mostrar interesse. Marston acreditava fielmente que no futuro as mulheres seriam as líderes da civilização humana, tornando o mundo um lugar melhor, por serem criaturas empáticas, amáveis, honestas e confiáveis. O interessante é que os elementos que compõem a personagem da Mulher Maravilha orbitam a vida do criador. Quando ainda estava na faculdade, em 1911, uma das maiores sufragistas, a inglesa Emmeline Pankhurst, fez uma palestra em Harvard com um discurso envolvente sobre mulheres ainda usarem amarras, estarem acorrentadas e submissas aos homens. Surgindo a ideia de criar o bracelete e o laço da verdade da Mulher Maravilha, o que também veio da ideia do detector de mentiras. E ainda o fator de, apesar de o autor ter uma obsessão pela verdade, se obrigar a viver uma vida discreta e oculta, transferindo tal característica da identidade secreta à personagem. O sucesso da Mulher Maravilha foi tão grande que não ficou restrito apenas aos quadrinhos, ganhando notoriedade em filmes, séries, livros e até mesmo em games.
A personagem completará 80 anos no próximo ano, nascendo em uma época em que o voto feminino ainda era uma reivindicação. Logo após a morte do seu criador, Marston, a editora ouviu grupos conservadores retirando os superpoderes da heroína e transformando a Maravilha em uma simples dona de casa recatada e do lar, recuperando os superpoderes nos anos 70 por reivindicação de feministas. E logo em seguida, nos anos 80, ganhou músculos, roupa decotada e um longo cabelo. A personagem foi reflexo das mudanças culturais e morais de cada época. E hoje, apesar da discordância de algumas vertentes extremistas, Mulher Maravilha se tornou um dos maiores ícones do feminismo. E uma excelente representação ao inverter o estereótipo da garota indefesa salvadora do dia. Uma questão interessante que permeia a personagem é o espaço das mulheres não só na arte como no mundo jurídico. Há pouquíssimo tempo, o direito ao voto e à vida acadêmica era um direito inerente aos homens. Apenas em 1932, o Código Eleitoral passou a reconhecer o direito ao voto feminino. Contudo, esse direito era assegurado apenas a mulheres casadas com autorização do marido ou a viúvas com renda própria. Essa limitação deixou de vigorar apenas em 1934. Quando o voto feminino passou a ser previsto na Constituição Federal. Mas antes mesmo de 1932, documentos históricos apontam que a professora Celina Guimarães, do município de Mossoró, em Rio Grande do Norte, foi a primeira eleitora brasileira. Já a primeira prefeita do país foi Alzira Soriano, eleita para comandar a cidade de Lages, também em Rio Grande do Norte, tomando posse do cargo em janeiro de 29. Além da conquista feminina em vários espaços, o mundo jurídico não seria diferente. Hoje, as mulheres representam cerca de 55% das matrículas do curso de Direito, tornando o curso a segunda maior opção entre a maioria das mulheres, segundo o censo do MEC. Contudo, movimentos e organizações feministas que representam os interesses e direitos das mulheres juristas apontam pela necessidade de representatividade. E muitas ocuparem cargos importantes no judiciário, a sua representatividade é ainda muito baixa. O que constata tal alegação é que, de acordo com o levantamento do perfil dos magistrados brasileiros, apenas 38% dos juízes são mulheres. Nos tribunais superiores, pegando o STF como exemplo, apesar de já ter sido presidido por mulheres, até hoje a corte contou apenas com 3 mulheres no comando. Lembrando que o processo de indicação à nomeação dos ministros do STF tem início com a indicação do presidente da República, passando por uma sabatina no Senado onde seus conhecimentos são testados e decididos pela maioria absoluta do Senado Federal, tendo como uma das exigências ser brasileiro nato, idade entre 35 a 65 anos, reputação ilibada e notável saber jurídico. Observe nenhum requisito de gênero ou algo parecido aqui. No STJ, a história se repete. Dos 33 ministros, apenas 6 são mulheres. Mesmo número do Tribunal Superior do Trabalho, composto por 27 ministros. Lembrando que esses ministros também são escolhidos e nomeados pelo presidente da República após aprovação do Senado Federal. Fora os critérios previstos na Constituição Federal, o processo de indicação a ministros do STF é de livre escolha do presidente da República. Vocês com certeza devem se lembrar do presidente da República querendo escolher um nome terrivelmente evangélico para o cargo, embora não tenha esse critério na Constituição Federal. A desembargadora federal Daniele Maranhão acredita que um dos fatores da pouca representatividade de mulheres no judiciário se dá pela falta de aceitação do próprio companheiro, por acreditar que, segundo ela, a mulher de poder não é a mulher ideal. E outras vezes pela decisão da própria magistrada, por trabalhar em locais maiores não querendo partir para locais de fronteira, onde não haverá escola para os filhos, preferindo permanecer como juíza substituta a ascender à titularização. Já a desembargadora e cofundadora da Associação de Juízes para a Democracia, Kenarik Boujikian, acredita que o fato da reduzida participação se dá pelo passado. Afinal, um dos critérios para a ascensão é o da antiguidade, tendo poucas mulheres como desembargadora por terem demorado a ingressar. Ou seja, até chegar ao número equilibrado vai demorar, mas tende a acontecer naturalmente. Partindo para o poder legislativo, apesar de compor mais da metade dos eleitores brasileiros, as mulheres ocupam apenas 10,5% de representantes na Câmara dos Deputados.
A legislação eleitoral e a jurisprudência, com respaldo no princípio da isonomia material, têm trabalhado na mudança desse cenário, como a obrigatoriedade de cota de preenchimento de 30% para 70% para cada sexo. O objetivo da lei é fazer com que as legendas invistam em campanhas políticas femininas, dando às mulheres a possibilidade de igualdade com os demais candidatos. Levantando o primeiro problema aqui, a dor de cabeça do TSE, a fraude das candidaturas femininas, a candidatura laranja ou fantasma, utilizada apenas para preencher a cota mínima de gênero. E que eu deixo a pergunta para vocês, o que pode estar acontecendo quanto à situação da candidatura fantasma? Falta de interesse dos partidos para encontrar uma mulher interessada ou falta de interesse das mulheres para compor uma candidatura? Deixa aí nos comentários, eu vou adorar ler. E o segundo ponto a ser citado aqui, que vemos sempre em épocas de eleições como no mês passado, são feministas falando sobre a importância de ter mais mulheres no cenário político. E olha, eu realmente concordo com a importância da diversidade, da representação. Levando para o cenário artístico que faz parte do nosso dia a dia e tema do canal, ver mulheres com a grandiosidade de Beyoncé e Viola Davis quebram preconceitos e trazem a reflexão. Todavia, no cenário político, eu discordo categoricamente que basta eleger mulheres em detrimento da qualificação e competência para o cargo. Como óbvio precisa ser dito, não estou dizendo de forma alguma que não existam mulheres qualificadas, longe disso. A história já provou por várias vezes as mulheres maravilhas da vida real, que fizeram toda a diferença no mundo, tornando um lugar melhor, mesmo sem uma representação na política. Eu acredito que esse critério deve ser observado tanto para homens quanto para mulheres, independente de raça, sexo ou credo. Acho que a decisão política deve ser bem mais criteriosa, deve ir além das características físicas, do que a mera falácia do vote em mim por eu ser... 3 pontinhos. Infelizmente, na nossa política, o que não está faltando é a representação de incompetência e desonestidade. Uma representação vazia não trará mudanças significativas para o nosso país, o que é o objetivo da política. Levantando dois tipos de representação: a representação simbólica, que é a representação pelo sexo, pelo gênero, pela aparência da pessoa, e a representação substancial, que é a representação pelo conteúdo, pela qualificação e competência. Eu fico com o segundo tipo de representação. Quer um exemplo? As deputadas Renata Abreu do Podemos e Caroline Titone do PSL entraram com um projeto de lei com o objetivo de acabar com a cota de gênero para a candidatura de mulheres na disputa por mandados proporcionais. Não quero entrar no mérito sobre a efetividade da lei de cotas, acho que é um tema bem complexo e representa muitos problemas. E também não estou querendo dizer que toda mulher deva concordar ou não, mas sem dúvida representa o interesse das mulheres e tenho certeza que muitas concordam, algo que duas deputadas do sexo feminino pretendem acabar. E eu citei apenas esse projeto de lei para não falar de temas bem mais complexos, como o caso da deputada do PSL Cristo Nieto, que defende o fim do aborto mesmo em casos de estupro. Portanto, eu acredito sim na representatividade, mas nunca em detrimento da qualidade. Essa representatividade será construída aos poucos, ao longo dos anos, em um futuro próximo. Uma representatividade que luta pela igualdade e não privilégios. Sem lentes ideológicas que enxerguem um mundo maniqueísta limitado a heróis e vilões, lutando por um mundo justo para todos. Meu nome é Fernando, obrigado por assistir até aqui. Fique à vontade para discordar nos comentários e até a próxima. Agora fica uma pergunta e reflexão. Entre um homem que poderá representar o seu interesse no Congresso e uma deputada que não represente, mas é mulher, é sério que você deixaria de votar no cara apenas por uma representação simbólica vazia?